Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar a fazer alguns probleminhas utilizando nas suas soluções o Python. Então, hoje eu vou fazer 3 problemas e deixar para vocês como atividade, que está valendo nota, mais 3 problemas, tá bom? Vamos lá. Bom, a atividade que vocês vão ter que fazer é essa aqui, que está lá na plataforma de vocês do Google Sala de Aula. Então, são 3 questões, certo? Mas todas elas, não se preocupem, têm por base essas 3 questões que eu vou fazer. Então, eu vou fazer essas 3 questões. Hoje eu vou utilizar o programa pelo computador, né? Na aula passada eu utilizei o simulador aí do celular. Então, vamos lá resolver as questões. Então, pessoal, tá aqui as 3 questões que eu vou fazer. E a primeira questão diz o seguinte: crie um código em Python que receba o nome de uma pessoa, a cidade em que nasceu e o ano em que nasceu. Então, eu vou marcar da mesma forma que eu fiz na aula passada, isso aqui de verde, que a gente já sabe que são as informações que a gente precisa ter, que a gente vai obter através do comando input, tá certo? Então, aqui eu vou ter o quê? Nome da pessoa, e a cidade que a pessoa nasceu e o ano em que nasceu. Então, vou ter 3 informações, vou utilizar 3 variáveis, vou utilizar 3 inputs. Então, vou abrir aqui o programa. Você vai procurar no seu computador esse programa chamado IDLE, I-D-L-E, certo? E clica nele. Ele vai carregar aqui para você. Essa forma que está aparecendo, pessoal, é a forma interpretada. A gente não vai usar essa forma, a gente vai usar a forma compilada. Para você entrar e chegar nessa forma compilada, você vai em File, ou File, né? Enfim, File, vem aqui, ó, File, New File, ou a tecla de atalho Ctrl N. E aí vai aparecer essa tela em branco para você, essa página em branco, onde a gente vai agora começar a programar. Então, a primeira coisa que ele quer é que a gente receba, que a gente tenha essas 3 informações. O nome da cidade e o ano que a pessoa nasceu. Então, vamos lá, nome. Vou precisar fazer essa pergunta, certo? O nome da pessoa. Depois, a cidade em que a pessoa nasceu, coloquei aqui a variável cidade. Lembre-se que nome, cidade, são texto, né, pessoal? São palavras, então, o input é direto, tá? Sua cidade que nasceu, assim, ou fica ao seu critério colocar outra coisa. Qual a cidade que você nasceu, tá? Sem nenhum problema. E a terceira coisa é o ano que a pessoa nasceu. Agora, a gente sabe que ano não tem palavra, não tem texto. Ano é um número e esse ano só pode ser inteiro, não existe ano quebrado. Então, antes do input, a gente vai colocar a palavra int. E agora eu faço a minha pergunta. Opa, esqueci a parênteses. E agora eu faço minha pergunta. Ano do seu nascimento, correto? Lembrar, né? Abriu 2 parênteses, pessoal. Você deve fechar 2 parênteses. Essa é a regra da linguagem, tá certo? Então, eu já fiz as primeiras coisas. O que está marcado de verde eu já fiz, né? Que foi receber essas 3 informações. Então, a gente vai continuar lendo. Depois, o programa deverá. Então, é a coisa que a gente vai ter que calcular, que a gente vai ter que fazer, né? A primeira, mostrar uma saudação com o nome da pessoa. O que é uma saudação? O que é isso? É um oi, olá, né? Algo do tipo, certo? Então, uma saudação seria um oi, um olá, ou um seja bem-vindo, bem-vinda, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos fazer isso agora, né? Para fazer isso, ou seja, para mostrar, a gente vai ter que usar o print, não é? Print. E eu vou dizer assim, olá, olá. Aí eu vou mostrar o nome da pessoa, a variável nome, certo? Chamei a variável nome. Beleza? Olá, fulano. Aí eu boto assim, seja bem-vindo.
bem-vindo ou bem-vinda, né? Porque a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Beleza? Então, tá aqui, ó, a frase entre aspas duplas, a variável separado pela vírgula, e a outra frasezinha entre aspas duplas é a minha saudação aqui da letra A. Então, letra A, vou marcar aqui de azul, azul claro. Letra B, calcular e mostrar a idade da pessoa. A gente sabe o ano em que ela nasceu, a gente não sabe qual idade ela tem. Então, isso aqui, pessoal, vai ter alguma continha matemática. Então, vamos lá. Eu preciso calcular a idade dela. Então, vou criar uma variável idade. A gente está no ano de 2021, menos o ano que a pessoa nasceu. Se eu fizer essa conta, eu descubro a possível idade da pessoa, mas a gente já até viu isso, que pode ser que a pessoa ainda não completou aquela idade, mas com certeza ela vai completar essa idade nesse ano, né? Porque ela pode ser ainda fazer aniversário lá no final do ano, então, mas aqui vai mostrar a idade que ela tem que ter no ano de 2021, tá? Então, a gente calculou isso aí e eu vou mostrar, né? A sua idade é. E aí chama a variável idade. Então, fiz o cálculo, o print, né, para mostrar o que está acontecendo. Então, letra B, vou marcar aqui de roxo, certo? A gente já fez ela. A letra C, calcular e mostrar o dobro da idade atual, o dobro da idade atual, e qual ano seria isso? Eu tenho que fazer esse cálculo, o dobro da idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar dobro. Pronto. Variável dobro. O dobro da idade atual. A idade, pessoal, tá aqui, ó. A idade que a pessoa tem. Então, vou pegar a idade. É o dobro, então é uma multiplicação por 2, certo? Fiz aqui o dobro, né? Isso aqui, vou até colocar, é o dobro. Só que ele quer não só isso, ele quer saber o ano em que a pessoa vai ter esse dobro. Vai ter essa idade dobrada, né? Por exemplo, se a pessoa tem 10 anos agora em 2021. Então, o dobro de 10 é 20. Qual será o ano que ela vai ter esse dobro, que é 20, certo? Então, vai ser em 2031, certo? Em 2031 ela vai ter esse dobro. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, ano. Dobro é uma coisa bem simples, tá, pessoal? É só você pegar o ano, aqui 2021, mais a variável idade. Vocês conseguiram raciocinar porque para a gente calcular, né, esse ano, a gente só fez essa simples conta de pegar o ano atual, que é 2021, mais a própria idade? É muito simples. Coloque aí na sua calculadora o seguinte, vou até pegar a calculadora aqui. O seguinte, a gente está fazendo um exemplo que a pessoa tem 20 anos, né? Então, o dobro de 20, multiplicado por 2, obviamente, que vai ser 40 anos. Então, professora, eu tenho 10 anos, professora, eu tenho 15 anos. O seu dobro, pessoal, é o 15 mais ele mesmo, então multiplicado por 2, né? Certo? Para andar mais rápido. Então, ora, se atualmente você tem 15, que eu acho que a maioria de vocês tem, se eu pegar o ano de 2021, mais a própria idade que você está hoje, certo? A gente vai ter justamente o ano em que você terá o dobro da sua idade, que é 2036. Então, é muito fácil, por isso que eu fiz essa conta, 2021 mais a própria idade. A gente vai descobrir qual ano você vai ter o dobro da sua idade, porque o dobro é a idade mais ela mesma. É nesse ano de 2036 que vocês vão ter 30 anos, quem tem 15 anos. Então, a letra C foi pro brejo, né? A gente já fez, vou marcar aqui de esse azul mais escuro. Letra D, calcular e mostrar a metade da idade atual e qual ano foi isso. Bom, essa letra D, ela é bem parecida com a letra C, só que na letra C, que é aqui, a gente fez utilizando a multiplicação. Agora a gente vai utilizar a divisão. Uma coisa que eu esqueci, muito importante, eu não dei o print, né?
que é para mostrar o ano e a idade da pessoa que a gente descobriu em... E aí vou chamar a variável ano, ano dobro. Não é assim, tem um underline aqui, né? Em ano dobro, em ano tal, né? Vai aparecer, você terá o dobro da sua idade. Então, o que é? Que será? Aí, qual é? A variável dobro. E será dobro, a variável dobro. Pronto, fechei parênteses. Deixa eu diminuir o zoom aqui, pronto. Certo? Então, é isso, né? Tô mostrando qual é o ano que a pessoa vai ter, qual é o ano que a pessoa vai ter a idade dobrada, e depois digo literalmente quantos anos ela vai ter, né? Qual a idade corretinha dela. E a questão D, né, que era para a gente calcular e mostrar a metade da idade atual e qual ano foi isso. Então, como a gente já fez, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui a variável meta, de metade, e vai ser o seguinte, vai ser a idade que a pessoa tem dividido por 2, né? É a metade da idade, então, a gente sabe como fazer isso. E agora, ano, meta, é bem parecido, né? Qual ano foi isso? Aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui é 2021, que é o ano atual, menos o quê? A variável meta, pessoal, porque é na variável meta que tem a metade da idade. Agora, vai ter uma confusão aqui, né? Vocês se ligaram para a confusão que pode ter se a gente fizer simplesmente dessa forma? Lembre-se dos tipos de divisões em que o Python tem. São 3. A divisão normal, a divisão só da parte inteira e o resto da divisão, certo? Se eu fizer aqui, por exemplo, 15, né? Digamos que a nossa idade é 15, a idade que eu vou colocar aqui. 15 dividido por 2, pessoal, é um número quebrado, correto? Se a gente pegar 15 e dividir por 2, isso aqui vai dar 7,5, correto? Se a gente pegar esse 2021 menos 7,5, que é o que vai estar dentro de meta, isso aqui vai dar um ano estranho. Então, a gente não pode fazer assim, dividido por 2 direto. A gente tem que pegar só a parte inteira, certo? Que vai dar aqui o 7, né? Que ele vai nos dar mais ou menos o ano em que você tinha a metade da sua idade atual. Note que a gente não vai fazer uma divisão direta, a gente vai fazer uma divisão que vai pegar só a parte inteira. Então, agora sim, eu pego 2021 menos a variável que tem esse cálculo. Aqui eu estou calculando qual é a metade dessa idade atual, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo aqui que eu botei. Então, depois disso, né, o mesmo raciocínio aí do primeiro, da letra C, eu vou colocar um print, eu vou até aproveitar e pegar toda essa informação para agilizar, que vai ser quase a mesma coisa. Agora eu vou colocar ano em ano meta, você terá, vou mudar aqui, ó, você teve, né, não é nem terá, você teve a metade da sua idade, que foi, aí eu vou colocar a idade da pessoa, né, o que era, e aí eu chamo qual é a variável meta. Eu sei que, obviamente, 7, no nosso exemplo, né? Se você tem 15 anos hoje, a metade de 15 não é 7, é 7,5. Só que vai aparecer a página inteira. Eu sei que 7 não é metade de 15, né? Mas você não pode ter essas questões. Você não pode ter, você tinha 7 anos e meio. Bom, a gente pode até falar isso, mas no fato é que você tinha 7 anos, né? Beleza? Certo? Então, a gente fez a letra D, tá? Vou marcar aqui a letra D, já foi, vou marcar dessa cor aqui estranha. E a letra E diz o seguinte, calcular e mostrar qual seria a idade ao cubo da idade atual. Vou marcar aqui esse verde. Então, você quer calcular e mostrar qual seria a idade ao cubo da idade atual. Bom, aqui é potência, né, pessoal? Então, vou colocar aqui idade 3, por exemplo. Então, você vai pegar a idade, a sua idade atual, e elevar ao cubo. Para você elevar, você utiliza
os dois asteriscos, né? Que isso aqui é potência. E ao cubo, você sabe que é 3. A idade 3 vai ser a sua idade atual, que você calculou lá no início, elevado a 3. E aí você dá um print. Deixa eu pegar isso aqui tudo. E vou dizer assim, sua idade ao cubo é, e vou chamar a variável idade 3, que foi a variável que a gente utilizou, certo? Tá aí, né, feito a questão de número 1, com todas as informações da letra A até a letra E, sem nenhum problema. Vamos colocar isso aqui para funcionar. Colocando isso para funcionar, quem utiliza pelo computador, pessoal, primeiro você tem que salvar. Se você vier aqui em Run, que é para rodar, né, que é para funcionar esse programa, ele vai, né, Run Módulo, ele vai pedir para você salvar. Ó. Você deseja salvar o código, o arquivo, né, o código fonte? Ok. E aí, você vai ter que escolher um local no seu computador, certo? Para salvar essa informação, para salvar esse arquivo, certo? Então, eu vou colocar, ó, desafio2.py, tá? Desafio2.py, salva, e aí ele vai rodar. Seu nome, Paulina. Cidade em que nasceu. O ano do seu nascimento, ela nasceu em 2001, tá? E aí, ele vai fazer todos os cálculos e vai mostrar as informações. Olha aqui a letra A, né? Olá, Paulina, seja bem-vindo ou bem-vinda. A sua idade é 20, correto, né? Se a gente pegar 2021 menos 2001, é isso mesmo. Em 2041, você terá o dobro da sua idade, que é 40. 40 é o dobro de 20, tá correto? Em 2011, você teve a metade da sua idade, que era 10, que foi correto porque 20 é um número correto, né? Um número que, se você dividir por 2, vai dar um número exato. E sua idade ao cubo, que é 20 elevado a 3, deu esse número aí de 8.000, tá? E aí você pode fechar, rodar de novo, pessoal. Não tem nenhum problema para você testar todas as outros números, tá bom? Outras idades, né? Outros anos, enfim. É só vir aqui, ó, Run Modulo, não precisa salvar, você já salvou, e colocar outra informação. Cidade que nasceu, ano, aí você pode colocar o ano que você quiser, sei lá, 1999, né, para você ver. Então, vai ter 22 anos. Em 2043 vai ter 44, tá certo? Em 2010 você teve a metade da sua idade, 11, tá certo também. E, enfim, tá calculando tudo certinho, sem nenhum problema, tá? Aí você vai testando outros anos para ficar mais interessante, beleza? Então, essa aqui foi a questão de questão 1 do desafio que eu estou fazendo, e as outras questões vocês vão fazer, né? Então, vou comentar, ó, 1, 2, 3... no início e lá no fim, 1, 2, 3, 3 aspas simples, e vou partir para a questão de número 2, no mesmo arquivo aqui, tá? Questão de número 2, pessoal, diz o seguinte: faça um programa que converta Celsius, a gente sabe que é a temperatura, né? É o Czinho, para o Fahrenheit, também é uma outra unidade de temperatura, só que esse Fahrenheit, pessoal, é mais utilizado nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil que a gente utiliza Celsius, são todos unidades de temperatura. E aí ele só diz assim, ó, sabendo, é para você converter Celsius para Fahrenheit. Sabendo o seguinte, tem uma fórmula para você fazer esse cálculo. F de Fahrenheit vai ser o quê? 1,8 vezes o C, que é o Celsius, mais 32. Tá aí a fórmula. Professora, mas aí o que a gente precisa, a gente quer, pessoal? A gente quer descobrir o F, certo? A gente quer descobrir o F. Para você descobrir o F, você precisa do C. E para o C, a gente pode perguntar, né? Então, para perguntar, a gente vai utilizar quem? O input. Beleza?
Então, você quer o F, mas você precisa do C. Então, você vai perguntar o C, para você utilizar aqui no cálculo. Ele já deu a fórmula. Vamos aqui para a questão de número 2. Você vai colocar a pergunta. Lembre-se que temperatura, né, pode ser qualquer coisa, 39 graus, 29 graus e meio. Veja que temperatura é um número que pode ser inteiro ou quebrado. Nesse caso, você vai utilizar o float, tá? E aí eu faço a pergunta, temperatura em Celsius. Opa, Celsius. Esqueci aqui. E aí agora é só aplicar na fórmula. A fórmula é assim, pessoal. F 1,8 vezes C mais 32. Só você olhar para cá, ó. F é igual a 1,8 vezes C mais 32. Joguei aqui, né? Já tenho o C, acabei de capturar essa informação da temperatura em Celsius e joguei na fórmula. E aí ele vai calcular, vai colocar dentro da variável F e, obviamente, você vai utilizar um print para mostrar a temperatura em Fahrenheit será, chama a letra F, que foi a letra que fez o cálculo, que tem, na verdade, a resposta, que tem esse cálculo, né? Então, é só isso a segunda questão. Você pergunta qual é a temperatura em Celsius, você coloca na fórmula que a questão deu, muito simples, muito prático, e depois usa um print para mostrar o resultado. Pronto. 3 linhas, essa questão número 2, beleza? Vamos para a questão número 3. Eu vou comentar a questão anterior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza, comentado. Vamos para nossa última questão. Questão de número 3. Faça um programa para ajudar uma empresa a calcular o salário de seus funcionários. Ok, aqui é só um pouquinho mais de leitura, né? Então, você vai fazer um programa para ajudar essa empresa a calcular esses salários. O programa deve ter o nome do funcionário, a função e o salário atual que recebe. Opa, aqui a gente já sabe que foi um pouquinho mais claro, né? Ó, quais as informações que você precisa capturar? O nome do funcionário, a função dele e o salário atual. Então, vamos fazer primeiro essa parte aí. Vou colocar nome do funcionário, nome, funcionário ou funcionária, tá? A função dele. Lembre-se que função, no português correto, né? No português que a gente conhece, pessoal, é assim. Mas, lembre-se das regras de criação de variáveis. Não é indicado que você utilize a cedilha e muito menos o tio. Então, coloque assim. Função, direto, ou se você não quer bagunçar com o português, coloque só fun, por exemplo. Enfim, tá? Função. A função também, pessoal, é texto, né? A pessoa pode ser o diretor, pode ser secretário, administrador, enfim, algumas funções. Então, isso aqui são palavras, é texto, não, a gente coloca o input direto. E aqui sim, dentro do input, que é a perguntazinha, né, o texto que vai sair, aí você coloca o nome corretinho do português, né, função, tá? E o salário atual. Vou colocar, para não ficar tão grande, SA, tá? SA, que é o salário atual. Agora sim, no salário atual, é número, e esse salário pode ser inteiro, esse salário pode ser um salário, né, sei lá, R$2.000 e 2.239 centavos. A pessoa pode receber. Então, a gente coloca o float, ok? Input e faz a pergunta daquilo que a gente quer saber. Então, tá aí, as 3 primeiras coisas, né, a gente já capturou utilizando o input, beleza? Nome, função e o salário atual. Voltando para a questão, diz o seguinte, a empresa dá uma gratificação de 12% do salário. É uma gratificação, ou seja, a pessoa recebe, né? Ela recebe algo a mais. E qual é esse a mais? É 12% do salário. Então, eu vou marcar isso aqui de azul, que é algo que a gente vai ter que calcular.
e retira 8% do salário de imposto. Então, isso aqui, pessoal, a gente vai ter que calcular também, mas é algo que a pessoa vai ser descontado do salário dela. E o valor para ser descontado não tem um valor fixo, mas é um valor de 8%, tá? 8% do que é descontado e do que ela ganha é 12%. Aí ele diz o seguinte, a questão diz o seguinte, calcule e mostre a gratificação, que é esses 12%. Ele quer que mostre realmente, de fato, né? Qual é esse valor? Porque isso é 12%, mas 12% de quê? Né? Qual é o valor real desses 12%? Então, o imposto também ele quer saber qual é o valor real desse imposto e depois mostrar, ó, qual será o salário final do funcionário. Ele tem um salário base, ele recebe uma gratificação, então ele vai somar, né? Mas ele também é retirado, é descontado um imposto. Então, vai ser o salário dele. O salário final dele vai ser o salário que ele já recebe, o salário base, mais essa gratificação menos esse imposto que é descontado. Tranquilo? Então, a gente vai calcular isso passo a passo. Primeira coisa que a gente vai calcular, pessoal, é essa gratificação. Vamos lá. Como é que a gente calcula essa gratificação? Vou utilizar a variável grat. Ele diz que essa gratificação é 12%, beleza? É 12%. Só que você, né, a gente não pode utilizar o símbolo de porcentagem aqui direto. Porque o símbolo de porcentagem aqui no Python, ele tem uma outra função, que é uma divisão do resto, né? Ele vai pegar o resultado do resto. Então, a gente não pode utilizar diretamente 12%. Mas a gente sabe, a gente deve lembrar na matemática que, vou até colocar aqui de comentário em cima, que 12%, né? Isso aqui está comentado, então não vai influenciar. 12%, pessoal, é a mesma coisa de 12 dividido por 100, né? Então, a gente sabe disso aí lá na matemática. Esse porcento é 100, então é 12 dividido por 100. Então, a gente utiliza aqui, ó, 12 dividido por 100, que é o valor lá da gratificação, só que tem um detalhe. Vamos voltar lá. Ele fala, ó, que é 12% do salário que a pessoa recebe. Você tem que lembrar que por trás dessa frase, 12% do salário, existe uma operação matemática, certo? E a operação matemática que tem por trás é uma multiplicação. Quando você vê alguma coisa, tantos por cento sobre, tantos por cento de, tantos por cento do, da, esse do, da, de, sobre, pessoal, é uma multiplicação. Você vai pegar aquela porcentagem e multiplicar daquele valor lá que apareceu ou que vai aparecer em algum programa, certo? Então, já anote essa informação. Quando a gente tem cálculos que envolvam porcentagem, é aquela porcentagem vezes um outro valor. Nesse caso, é 12 vezes o salário. Então, 12% eu transformei para assim, vezes o salário. Onde é que está o salário da pessoa? Está aqui, ó, nessa variável S underline A. Então, ele vai calcular quanto de fato é essa gratificação e vai armazenar nessa variável grat. Eu já vou fazer também, aproveitando a nossa lógica, né, o nosso raciocínio lógico aqui com a matemática, e fazer esse cálculo do imposto. O cálculo do imposto, ele fala que é 8%. A gente já viu que 8% é 8 dividido por 100. E a mesma lógica. Quando ele diz, ó, 8% do salário, mais uma vez, uma porcentagem vezes algum valor, que esse valor é o salário. Então, 8% vezes o salário que está na variável S underline A. Pronto, essas duas variáveis, pessoal, com esse cálculo, a gente descobriu, de fato, qual é o valor, né, em real da gratificação e do imposto. Tranquilo, perfeito. A gente fez duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos para a questão. O que ela pede mais? Ó, calcule e mostre a gratificação. A gente já calculou, só está faltando mostrar. Calcular e mostrar o imposto. Está faltando só mostrar, porque a gente já calculou. E mostrar qual será o salário final do funcionário.
o salário final dele, vou colocar aqui SF, aproveitando que todas as contas estão juntas, vou colocar logo tudo junto, SF vai ser o quê? O salário que ele já recebe, que é o SA, mais a variável gratificação, que a gente calculou em real, de fato, quanto é essa gratificação, menos a variável INPE de imposto, que é aquilo que é descontado, que é retirado do salário dele. Então, se eu fizer essa conta, salário atual mais gratificação menos imposto, pessoal, eu descubro quanto, de fato, esse funcionário ou essa funcionária recebe no final do mês. Essa conta está sendo colocada dentro da variável SF. E agora eu vou fazer todos os prints, né? Tudo que deve ser mostrado. Então, a primeira coisa que deve ser mostrada é a gratificação. Então, eu vou colocar assim, ó, sua gratificação é cada valor separado, né? Então, variável grat. Depois, seu imposto é aquilo que é retirado do salário do funcionário, variável INPE. E, por fim, é o salário final, né? Aquilo que ele vai receber no final. Seu salário final é... E eu tenho a variável SF, que tem essa informação do salário final da pessoa que tem essa continha. Tranquilo? Então, o que o programinha fez? Perguntou as informações, nome, a função do funcionário e o salário atual dele, fez as contas da gratificação, do imposto e do salário final, aquilo que o programa estava pedindo, e, por fim, a gente mostrou tudo. A gratificação, o imposto e o salário final. Eu posso até, já que a gente está falando de dinheiro, eu posso até, ó, deixar um pouquinho mais bonitinho e colocar aqui o símbolo do real, né? Aqui esses dois pontos. Lembre-se que esses dois pontos que eu boto, pessoal, não é obrigatório. É só para separar, né, aquela frase do que vai vir com a variável, tá? Então, eu vou colocar aqui o símbolo de real e o que a gente vai fazer? Vamos botar para funcionar. A gente não testou, né, a questão 2. Agora que eu lembro. Vou testar a questão 3 e vou voltar para a questão 2, tá? Então, vamos testar aqui. A gente vai ter que vir um run module, ok. E agora, encontrou um erro. Vamos ver onde é esse erro. Olhando aqui, não consigo ver exatamente o que é. É lá em cima, ó. Lá em cima, né? Ele botou bem vermelhou aqui onde era, eu tinha colocado, digitado aí. Enfim, nem vi esse colchete. Vamos de novo, run module, ok. Agora sim, nome do funcionário, funcionária, Oliver. A função, ele é diretor. O salário, 10.500,67. Ganha esse valor aí. E aí, vamos lá, né? Gratificação é 1.260. Ele paga 840 de imposto. Isso aqui é centavos, tá, pessoal? Depois do ponto são os centavos, tá bom? E no final das contas, ele vai ganhar 10.920,69 centavos. Se você quiser provar que esses cálculos estão certos, faça usando uma calculadora ou na mão, colocando todas essas informações, esses valores para ver se dá isso aqui mesmo. Mas eu tenho a certeza que está correto. Então, esse é o código, pessoal, para a terceira questão. Ficou bem separadinho, né? A questão da entrada com input, os cálculos aqui e depois a saída com o print, tá? Eu vou comentar essa questão para a gente rodar, para a gente rodar a segunda que eu não rodei, né? Então, vou limpar aqui, tirar o comentário. Vamos rodar a segunda questão, que é a transformação de Celsius para Fahrenheit. Ele vai perguntar, ó, temperatura em Celsius, sei lá, 39 graus, e em Fahrenheit seria ou será 102,2, né? Só mais uma vez, run module. Eu vou até olhar aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quanto tá a temperatura, ó, 32 graus.
32 graus, em Fahrenheit seria 89,6. Então, tá tranquilo, todas as questões feitas. Então, essas foram as questões, questão de número 1, 2 e 3 do desafio. Todas as questões que eu fiz, pessoal, hoje, nessas 3 questões, dá, né, a base, com certeza, para você fazer as 3 questões que tem para vocês. Então, a primeira, certo, é para você calcular o índice de massa corporal e tá aqui as informações que você tem que pedir, né, que é o peso e a altura, para você calcular o IMC. O IMC é aquilo que você quer. O peso e a altura você precisa pedir. Mas veja que o cálculo, a altura é elevado a 2. Então, você tem que usar uma forma aí para colocar. A segunda questão é parecida com a segunda questão que eu respondi. Você vai ter que transformar milhas para quilômetros. Exatamente. Cria um programa que converta milhas para quilômetros. E aí ele diz que uma milha é 1.600 quilômetros. Então, aí você vai pedir a informação, você quer a quantidade de quilômetros. Você quer saber aqui a quantidade de quilômetros. E aí você vai passar as informações em milhas. Bom, bem parecido com a segunda, né? E aqui é bem mais simples porque é bem mais direto. E a terceira questão, um pouquinho parecido com a terceira questão, porque tem porcentagem aqui, ó, tá? Mas essa terceira questão também é parecida com aquela questão que a gente fez na aula passada, onde tinha prestações no meio. Eu fiz alguma do tipo e também tinha para vocês fazerem, né? Então, aqui tem algumas informações iniciais e tem a informação realmente do que o programa tem que fazer, ó. Receber o total da compra do cliente e a quantidade de prestações que ele quer dividir. Então, total da compra e a quantidade de prestações. E aí ela continua, a loja dá um desconto de 10% sobre a compra, você vai ter que calcular esse valor desse desconto, tá aí como é que você calcula, e depois, ó, calcula e mostra o valor desse desconto, calcula e mostra o valor final da conta a ser paga, você teve uma conta, você teve um valor dessa conta, só que você ganhou um desconto, então você vai ter que calcular no final quanto essa conta vai ficar, tem que fazer uma continha aí no meio. E calcula e mostra o valor de cada prestação. Você teve um valor final de uma conta, você tem que pegar o valor final. E você lá no início, né, você pedir para o cliente escolher a quantidade de prestações. Então, aí também tem uma continha muito fácil de saber. Tem até, acho que até tem aqui, ó, mais ou menos, ó, dividir, né? Então, já dá o rumo aí de qual a operação matemática você vai ter que usar, tá bom? Então, é isso, gente. Façam essas 3 questões com base nas que eu respondi. Tente procurar no YouTube, tem muitos sites que mostram resolvendo questões. No meu próprio canal do YouTube também tem isso, em algumas coisas do ano passado. Façam, porque a atividade está valendo ponto, está valendo nota, e você também vai ficar mais fera aí na questão da programação em Python, tá bom? Então é isso, bons estudos!